Irmãos queridos, convidaram-me para estar hoje aqui e falarmos então sobre manter a família em tempos difíceis. E como a proposta é dialogar mesmo, hoje eu vou fazer aqui uma exposição do assunto e na quinta-feira, então, é o dia que nós vamos conversar de maneira mais aberta e mais abrangente sobre as questões que, se calhar, foram levantadas aqui. Mas eu já, para início de conversa, gostaria de poder ouvir, pelo menos, 3 opiniões, mas assim, curtíssimas, mas curtíssimas mesmo, para não perdermos aqui algum tempo nessa questão. Mas eu gostaria de pensar com vocês, já que estamos falando sobre tempos difíceis, sobre esta cena. Eu creio que os irmãos acompanharam, creio que tanto quanto eu, nos Oscars de 2022, esta situação, certamente bastante constrangedora para muitos, sobretudo para os envolvidos. Qual é o seu ponto de vista sobre esta briga, esta situação, esse mal-entendido, esse conflito entre o Chris e o Will Smith? Qual é a sua perspectiva em relação a esse assunto? Quem está certo, quem está errado? Ou qual é a avaliação que você faz do comportamento de ambos? Os irmãos me ouvem? Estamos a ouvir, mas... Muito bem. Ouvimos sim, pastor. Quero pelo menos ter as opiniões. Não soube qual é o cenário. Eu não sei qual é o cenário. Ok. Alguém está aí e acompanhou a situação? Boa tarde, irmão. Boa noite. Boa tarde, irmão Vando Janota. Isso. Eu acompanhei um pouquinho sobre o caso sobre este caso, né? Do Will Smith e o Chris Rock. Chris Rock, é isso, né? Chris Rock. Eu acho que foi uma atitude do Will Smith um tanto quanto precipitada, porque, querendo ou não, o Chris é um humorista. E os humoristas tiram sarro, né? Conforme se diz aqui. Tiram sarro de quem está na sala, quem está na plateia. E eles fazem aquilo momentâneo, uma coisa momentânea. Talvez ele tenha cedido um pouquinho, okay, né? O Chris Rock tenha cedido um pouquinho, mas eu acho que foi uma apresentação, uma apresentação. E o Will Smith foi um pouquinho, sei lá, grosso, né? Ok. Deveria ter conversado, alguma outra coisa. Ok. Mais ou menos isso. Muito obrigado, irmão Vando Janota. Muito bem, muito obrigado. Mais alguém? Um segundo irmão ou irmã? Amém, pastor. Aqui é a pastora Carla. Tudo bem? Boa Pastora noite Carla, a todos. tenha bondade, por favor. Mediante o cenário, né, vemos o que mais acontece em meio a toda a sociedade, não julgando pelo ocorrido, mas pelas atitudes, porque quando nós olhamos aí, vimos pessoas envolvidas, palavras, ofensas, desrespeito, pessoas não se dando oportunidade de ouvir e lançar uma palavra abençoadora, mas pessoas se envolvendo em críticas, se envolvendo em racismo, se envolvendo de acordo com aquilo que está vendo. E todas as vezes que você vê algo e não pensar antes de falar, você vai ter atitudes erradas, precipitadas, e o cenário não será bom. Mediante ao estudo a qual o Senhor está preparando para toda a família, nós aprendemos aí nessa cena que nem tudo que nós vemos nós podemos falar
a não ser buscar direcionamento de Deus para lançarmos palavra. A primeira coisa que temos que aprender é a ouvir e depois falar, a não tomar atitudes precipitadas, porque vemos um cenário em que a palavra de Deus está se cumprindo, uns contra os outros, pai contra filho, irmão contra os irmãos. Então, nós podemos, como servos do Senhor, nos posicionar e ver que a cada dia a palavra de Deus está se cumprindo e nós, como servos do Senhor. De certo que este cenário fez muitas pessoas divulgar, fez muitas pessoas mencionar. Eu tenho 2 minutos, então já estou terminando. Então, a gente tem que tomar uma atitude de servos do Senhor em não divulgar o que é errado, mas ensinar as pessoas a palavra. Eu não posso agredir o meu irmão, eu não posso ofender o meu irmão, a minha família no altar de Deus. Então, vemos pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas, e o primeiro cenário em que vemos isso acontecer é na rede social. Amém? Ok. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado pelo seu contributo. Um terceiro e último irmão que tem algum parecer em relação a esta cena? Dá a impressão, aí lá está o Cris, e aqui está esse senhor, que vai dar chapada. Parece que já deu chapada. Bem, esses são homens de Deus. A Bíblia diz que a ira não opera a justiça de Deus. É ali onde a pastora Carla disse que, conforme Timóteo disse, que a pessoa tem que estar pronto a ouvir, tardio a responder e muito tardio para se irar. Não devia dar bofetada na cabeça daquele o Cris, não. Está errado. Como os ministros de Deus podem se comportar assim? Qual é o exemplo para as ovelhas? Esta é a minha opinião. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Meus irmãos, eu creio que, particularmente, e o tema é bastante sugestivo, nós estamos vivendo tempos difíceis. E esses tempos difíceis acabam envolvendo a família numa situação bastante complicada. O mundo está hoje vivendo o drama da pandemia, e essa que, infelizmente, já matou mais de 6 milhões de pessoas. Essa pesquisa dessa universidade agora, do mês de março. É interessante perceber que, além da pandemia, que vem fazendo muitas vítimas e vem mexendo com as estruturas sociais, e a família acaba entrando nisso de carona. Para os irmãos terem ideia, nesse tempo de pandemia, a volta de 40% dos casamentos terminaram em divórcios, não é? Aqui mesmo, para essa região da Europa, a atividade, a intimidade do casal ficou completamente comprometida, não é? Por conta, claro, de todas as situações advindas dessa experiência que acabou colocando todo mundo numa situação complicada. Com isto, hoje, enfrentamos também o drama da guerra, não é? Sobretudo aqui, nessa região da Europa, não é? A guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia e, claro, e outras nações. E vamos vendo, então, que a família não passa indiferente diante desses 2 elementos que hoje desafiam a realidade da existência humana. Vemos ainda que, diante desses 2 cenários aqui apresentados, consideramos que estamos, de fato, vivendo tempos difíceis. Como é que nós olhamos para tudo isto, meus irmãos amados? Os nossos relacionamentos com quem quer que seja, eles muitas vezes enfrentam momentos de estresse, momentos de conflitos existenciais, e os relacionamentos entre casais não fogem dessa regra.
Eu creio que amigos se estranham, os amigos se estranham, se desentendem, colegas. Então, imaginem vocês aqueles que vivem diuturnamente, não é, juntos, e eu creio que esta foi uma das questões que a própria pandemia trouxe, porque as pessoas antes dela trabalhavam e parece que os defeitos estavam um pouquinho escondidos. Depois que a pandemia veio e as pessoas precisaram ficar confinadas, trabalhando em casa, dividindo as tarefas, vivenciando, ou seja, a lida com o outro 24 horas dia. Então, os defeitos, aquelas coisas que eram menos apreciadas, acabaram vindo à baila, e isso trouxe consigo grandes conflitos no seio das famílias. Eu gosto de pensar na definição que Josué Gonçalves trabalha em relação ao casamento. Ele diz que casamento é uma escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Então, se você sai, e aqui essa é a perspectiva do casamento, você nunca foi marido, com o casamento você se matricula e aprende a ser aquilo que você nunca foi, marido, esposa, pai, tá vendo? Então, faz aqui algum sentido, não é, esta fala de Josué Gonçalves em relação ao casamento sendo uma escola, onde você se matricula para aprender a ser o que nunca foi. Marcos Borges, ele vai dizer que casamento é um salto para a maturidade. Eu gosto de pensar que muitos até saltaram, mas não amadureceram com a realidade do casamento. E sabe que em algumas regiões aqui, regiões do mundo, e aqui mesmo aqui pela Europa, e aquela área do Brasil, por exemplo, no Brasil, os homens amadurecem dos 40 aos 45 anos com o casamento, não é? De acordo com uma pesquisa. Aqui na região da Suíça e outras regiões aqui da Europa, homens que amadurecem dos 50 aos 53 anos com o casamento. Então, essa ideia de que o casamento é um salto para a maturidade, e a gente consegue perceber aqui que, se não fosse o casamento a fazer esse resgate para alguns, muitos certamente não teriam amadurecido. Mas o casamento dá essa perspectiva, não é, da maturação. E depois, então, um autor desconhecido diz que casamento é fazer dar certo todos os dias. E eu imagino que essa é a dinâmica que nós, enquanto casais, enquanto maridos, mulheres, esposas, esposos, a gente tem, não é, como tarefa diária, permitir que o casamento ele se realize, se processe, não é, ele funcione, não é, diariamente. Nisto, eu trago aqui para os irmãos perceberem, e como estamos a falar de como manter a família em tempos difíceis, a realidade do mundo. Esses advogados do direito da família, eles trabalham aqui uma estatística bastante interessante em relação a um episódio aqui dos Estados Unidos da América, que 50% de todos os casamentos nos Estados Unidos da América terminarão em divórcio ou separação. E ainda em seu relatório, a cada 13 segundos, há um divórcio. E um cálculo rápido disso nos dá aí a volta de 277 divórcios por hora, 6.646 por dia, 46.523 por semana, e então aqui 2.419.196 por ano. Meus irmãos, é muita separação para aquilo que é a perspectiva de Deus em relação ao casamento. Eu fui pegar uma pesquisa, um levantamento aí de Angola, e é interessante que os fatores que estão à volta das separações, dos divórcios, envolvem a pobreza, a impotência sexual, aqui a rejeição de um dos parceiros, a falta de diálogo e, sobretudo, a intromissão dos familiares nos assuntos dos casais
constituem, então, as principais causas dos divórcios em Angola. Então, diante desse cenário, um pastor sul-africano, ele fez uma pesquisa, escreveu inclusive um livro que eu até recomendava aos irmãos, muito bom, O Mundo Precisa de um Pai. Um livro assim meio grosso e tal, mas ele é muito bom de ler. E uma das coisas que ele trabalha também com muitas estatísticas, e ele vai dizer que famílias disfuncionais, tendo no centro o problema da orfandade, é hoje considerado o maior problema do mundo. Veja só o que ele apresenta aqui em termos de estatística. Vejam, ele diz que os homens cometem aqui, então, 90% dos principais crimes. Ele diz ainda que 100% dos estupros são cometidos por homens. 91% das ofensas na família são cometidas por homens. 94% dos motoristas bêbados são homens. Olha só. 63% dos suicídios ocorrem em lares sem pai. Tá? Olha, aqui 80% dos estupradores viveram num lar sem pai. 70% dos jovens numa casa de recuperação de tóxico-dependentes saíram de um lar sem pai. 32% de todas as crianças do mundo não vivem com seus pais biológicos juntos. Tá? Olha, aqui 85% das crianças com problemas, elas vieram de lares sem pai, ou vivem em lares sem pai. 90% das crianças sem teto vivem em lares de pais separados e ou ausentes. Olha só, 71% das crianças que não terminam os estudos vêm de um lar sem pai. E é ainda mais assustador quando ele trabalha que existem, pelo menos no mundo, à volta de 500, não é? 500 milhões de órfãos. É muita gente sem pai. Irmãos, e com isso, então, nós conseguimos perceber como está o mundo hoje. Daí, então, a importância do assunto que estamos tratando hoje. E eu trago aqui a proposta de Gênesis 6:18, que vai trazer aqui a experiência da família de Noé, e já ouvimos, inclusive, na oração feita pelo irmão César, que Noé andou com Deus. Olha só o texto bíblico, como ele trabalha. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, a tua mulher, não é? A mulher dos teus filhos contigo. Irmãos amados, o que está acontecendo aqui? Nesta realidade, nós sabemos que nessa civilização, o mundo estava exatamente pervertido. Os casamentos eram maculados. Era uma ocasião de muita idolatria. Era um momento assim de tamanha depravação, aquilo que os reformadores chamaram de depravação total. A fim de que Deus ele se move, não é, do seu trono, não é? E ele só encontra um homem justo. E é o que a Bíblia diz. Ele só encontra um homem justo. Nós estamos falando de Noé. E quando nós pensamos, irmãos amados, em Noé, Deus então reconhece que ele era justo diante dele. Ele era obediente. Eu gosto de pensar na palavra hebraica aqui para justo, que é tzadik, que é o mesmo correspondente do grego dikaios. Esses dois termos indicam a justiça, a retidão ou a excelência moral de Noé.
Ou seja, irmãos amados, de acordo com o exegeta, aqui não há nada falso ou incorreto na conduta de Noé ou em suas obras. A volta de uma geração perversa. O que nós conseguimos depreender daqui é que a família de Noé era exatamente uma família exemplar. Era uma família, não é, a ser seguida. Vejam vocês, irmãos amados, que este mesmo Noé, nós vamos ver aqui, não é? Era um modelo de pai, era um modelo de marido, era um modelo de sogro, como nós podemos constatar na própria palavra de Deus. E nós vemos aí, primeiramente, as diferenças familiares, cada uma daquelas noras, não é? Havia vindo de famílias completamente diferentes, educação, valores e princípios diferentes, não é? Mas Noé, dentro da sua sabedoria, da sua inteligência e da sua capacitação dada por Deus, ele conseguiu liderar, não é? A esposa, os filhos e as noras, de maneiras que a vivência na arca, diante daquele tempo de dilúvio, não fosse tão difícil como seria se não houvesse entre eles uma unidade, uma cumplicidade, uma harmonia familiar. Vemos ainda, não é, o relacionamento entre sogras e noras. Imaginem vocês o desafio de adaptar-se, não é, àquela situação, amar os pais de seu cônjuge, torná-los seus pais. Aquelas moças precisavam amar não somente os meninos, mas também os pais de seus maridos. Eu fico pensando que aquelas meninas tinham temperamentos diferentes, caráter diferentes, personalidades diferentes, mas elas se adaptaram. Elas conseguiram se entrosar, e eu acredito que a esposa de Noé, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida, o comportamento dela, mas ela era a mulher do homem de Deus, e nós cremos que ela também era uma serva de Deus, e creio que ela deve ter se comportado como uma verdadeira mãe para aquelas moças que se casaram com seus filhos. E eu gosto de pensar exatamente aqui nessa questão, e Josué Gonçalves trabalha muito isso. Ele fala que quem despreza a sogra cospe no útero que gerou o amor da sua vida. E hoje a gente vai ver em muitas famílias que muitas vezes, eu disse lá atrás, sobretudo na realidade da Angola, e pode ser em muitas outras geografias também, que os casamentos acabam por causa das interferências familiares. E uma das questões que muitas vezes acaba fragilizando as relações entre as pessoas, entre o casal, é a má relação entre sogra e nora. E muitas vezes sogras e genros. Muitas vezes genros e sogros. Então, aqui a família de Noé dá-nos aqui um exemplo de que, em meio a uma geração perversa, mesmo vivendo em tempos difíceis, se a família estiver unida, e eu gosto de pensar que alguém disse que a família é que nem corrimão, quando a subida da vida parece difícil, é nela que nos apoiamos. Esse é um princípio glorioso. É um princípio maravilhoso. Eu creio que quem entendeu isso foi o filho pródigo. Quando ele sai da casa do pai da maneira como saiu, quando ele se toca, quando ele se arrepende, então ele decide voltar para a casa do pai e ele é recebido com honras, porque é membro da família. Porque é assim que se trata um membro da família, porque a vida lá fora tratou de ensinar as lições, não é? Que ele não quis aprender da maneira mais carinhosa dentro de casa. Vejam vocês, o que mais aqui? Então, eu pergunto aqui a vocês, irmãos amados, será que a família é importante? Será que as pessoas querem ter uma família? Olhem só o que eu encontrei quando estudava sobre o assunto. Estudos revelam que a maioria das pessoas no século XXI acham a família importante. E 90% das pessoas não querem, ou seja, querem ter uma família. Então, glória a Deus que ninguém quer viver sozinho. Todo mundo quer ter alguém para partilhar. E, gente, família é importante. E olha só a argumentação que eu trago aqui para a nossa reflexão. Família é importante. Gosto de pensar que sim, é o nosso maior tesouro. É o nosso maior patrimônio. Vejam só, vocês, família é importante.
O lar é fundamental. A casa é a nossa segurança. Nunca se afaste da sua família. A solidão, ela mata. Por isso Noé entrou na arca com a sua família. Quando a Bíblia diz que ele era o único justo, não é? Poderia talvez entrar sozinho. Mas, irmãos, verdade seja dita, família é família. E Deus sabe disso. Família é o nosso porto seguro. Família é o nosso maior patrimônio. Então, esse laço deve ser apertado. Esse laço deve ser valorizado. Esta é a perspectiva, não é, de Deus em relação à família, em relação ao casamento. Eu gosto de pensar também na perspectiva de Jesus lá no Novo Testamento. Quando ele vai falar sobre a família no Novo Testamento, Jesus vai defender o quê? A estabilidade da família, vai defender o direito das mulheres e vai, então, aqui, exatamente, combater, não é, o pecado, que muitas vezes invade e atrapalha a vida familiar. Então, aqui, nós começamos a responder a pergunta do tema. Como manter um casamento em tempos difíceis? Irmãos amados, eu trago aqui algumas propostas, podemos ter muitas outras, mas eu selecionei aqui algumas que eu quero também partilhar com os irmãos muito rapidamente, aproveitando aqui essa parte final do nosso tema. Vamos lá. Primeiro, seja um bombeiro para, não é, salvar o seu casamento. Seja um bombeiro. Seja um bombeiro para salvar o seu casamento. É isso mesmo, meus irmãos amados. Vejam só vocês. A primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é que o bombeiro, ele salva e se salva. O bombeiro, ele salva e se salva. E algo que salta à vista aqui, meus irmãos amados, é que os bombeiros não medem esforços para salvar uma vida. Se necessário, eles perderiam a própria vida em troca daquele que necessita de socorro. E muitas vezes o cônjuge grita por socorro dentro do próprio casamento, no contexto do lar. E o outro cônjuge não percebe. Às vezes, por conta do tumulto da vida, nós deixamos de apreciar, de prestar atenção aos detalhes que podem futuramente comprometer a saúde do casamento, a saúde da família. Eu não vou me aprofundar muito aqui na questão dos filhos, que vamos falar isso na próxima semana, quando falarmos do papel da família na toxicodependência, falar um pouco mais sobre essa questão. Mas aqui eu quero trazer aqui essa perspectiva. Então, o cônjuge às vezes grita por socorro, e a gente não está nem aí, nem disposto, às vezes nem percebe que o outro precisa da nossa ajuda. Então, se quiser manter a família em tempos difíceis ou o casamento, então você precisa agir como um bombeiro, mas com urgência, mas com senso de urgência mesmo, não mece esforço para fazer isso em benefício da sua família e do seu casamento. Segundo lugar, como manter a família em tempos difíceis? Dê o primeiro passo e seja o ponto de partida. Uau, eu acho interessante porque a iniciativa terá que partir de um dos lados. Porque o desgaste do próprio casamento acaba afastando um do outro, e na maioria das vezes quase não existe diálogo. E, irmãos amados, então, às vezes, a solução para o problema não está no passo do outro, está no teu passo. Tá? Então, essa habilidade na comunicação é extremamente fundamental para a salvaguarda do ambiente familiar, da saúde do casamento, não é? Essa comunicação com o parceiro, essa comunicação com os filhos, não é? E com aqueles que fazem parte do nosso agregado é extremamente fundamental. E lembrar que comunicação não é o que eu falei, é o que o outro entendeu.
Então, é preciso ter aqui alguma atenção, algum cuidado. Então, às vezes, a solução está ali, à porta, mas o orgulho, às vezes, uau, eu estou com a razão, mas ele é que começou, e aí ficamos nesse fincapé e acabamos perdendo a oportunidade de consertar aquilo que, com alguma facilidade, não é, a gente acabou estragando. O que mais nós podemos ver aqui? Não espere que as coisas aconteçam. Tome uma atitude. Vá tu. Quero lembrá-lo e lembrá-la que seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais não são adversários, são parceiros. Porque família é um time. Família é uma equipe. E eu gosto da perspectiva do Salmo 133. Oh, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. Então, aqui a gente tira irmãos, põe família. Irmãos, é isso. Essa é a perspectiva do divino para o casamento, para a família. Em segundo lugar, ou terceiro lugar, como manter a família em tempos difíceis. Veja lá. Aceite ser confortado, confortada, mesmo se você não quiser. Aceite. Às vezes, o casal vive uma experiência de dificuldade, não por causa do comportamento de um ou de outro. Às vezes, a situação é causada por elementos externos. Então, às vezes, ou um despedimento no trabalho, ou uma briga com um colega, ou um desentendimento na rua, ou um incidente, sei lá, e você chega a casa aborrecido ou aborrecida, e o outro vai oferecer apoio. E, às vezes, quer dizer, quem está fragilizado e tem necessidade de receber apoio, não aceita ser confortado, resiste o apoio. Quanto mais você precisa de braços amorosos ao seu redor, você pode acabar rejeitando o esforço de seu companheiro em confortar-lhe e não ser capaz sequer de explicar por que o está rejeitando. E isso pode ser frustrante para o parceiro, pode ser frustrante para o outro que está tentando exercer no casamento, na família, no lar, uma missão de apoio. Porque isso é casamento. Casamento é exercer missão de apoio em tempos difíceis. Então, aceite ser confortado pelo seu parceiro, mesmo que você não quiser. Ele está apenas fazendo a sua parte, a cumprir a sua missão no propósito do casamento. O que mais? Em quarto lugar, não meça esforço. É isso mesmo que você está vendo aí. Não meça esforço quando a dificuldade chegar. Olha, não se iluda de que na primeira tentativa trará o seu cônjuge mais para perto de você e nem desanime com a frustração de que só você faz a sua parte. Porque eu trabalho com famílias há mais de 10 anos e quando a gente vai mediar um conflito, a gente tende a ouvir do outro, não, eu já fiz tudo. Tudo o quê para você? Tudo é o quê para você? Ah, mas já fiz a minha parte. Qual é a sua parte? Então, a gente acaba se desanimando porque acha que já fez o que tinha que ser feito. E, às vezes, o que você acha que era o teu máximo, o Senhor olha para si e fala, não, falta mais um pouco, vai mais um pouco. É exatamente isso. Sabe aquela perspectiva de Paulo, quando ele diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores? A palavra mais do que vencedores ali no grego dá a ideia de ir além do limite. Muitas vezes essa perspectiva é aplicável exatamente na conjugalidade, porque nós às vezes desistimos no limiar da bênção. Na hora mesmo que Deus estava prestes a operar, a gente desiste por impaciência. Lá voltamos nas palavras do apóstolo Paulo em Coríntios 13, não é? Ele vai dizer que o amor é paciente. Existem duas palavras no grego que definem paciência. A primeira é macrotomia e a segunda é ripomone. A palavra que Paulo usa em Coríntios 13 para dizer que o amor é paciente é ripomone, que é amor, ou seja, que é paciência com as pessoas.
Então, concluiu-se que na igreja de Corinto, os casamentos estavam acabando, os relacionamentos estavam se quebrando, estavam ruindo por falta de paciência com o outro. Olha só a chave bíblica aqui. Essa é uma chave hermenêutica fundamental aqui. Então, a paciência é importante. Então, não desanime. Ah, mas já fui tantas vezes. Vai outra vez. Se você já foi a tua vez, agora faça a vez do outro, e depois faça a vez de Deus, depois faça a vez de Cristo, depois faça a vez do Espírito Santo, mas não desista, não desista. Então, não meça esforço. Vá, prossiga. Vamos lá. Andando mais um pouco. Aqui, em quinto lugar, veja lá, aceite abraços e carinho físico na hora que a dificuldade chegar, na hora que a situação parecer calamitosa, aceite. Olha só, mesmo que sinta não querer nenhum contato, aceite. O próprio ato de se abrir para um abraço amoroso pode quebrar a barreira e começar a curar um coração partido. Está comprovado. A psicologia, a psicanálise, os psiquiatras, os especialistas do comportamento humano, eles compreenderam que abraçar é saudável e traz cura. Uau! Abrace, gente. Abrace. Até, e aqui uma dica para as mães aqui. Crianças, bebês, que não recebem abraço, carinho, não são pegadas no colo. Quando elas são crianças, meninos, criancinhas, elas crescem com atrasos, elas crescem com dificuldades emocionais, psicológicas. Então, o abraço é terapêutico, é curativo. Então, aceite esse abraço. Vamos lá. Em sexto lugar, veja só, deixa o egoísmo. Deixa o egoísmo. É isso mesmo. De lado. E veja lá, mostre compreensão. E que está disposto a dialogar, elogie as qualidades que o cônjuge tem e mostre o quanto isso é importante para você. É muito importante haver essa compreensão no casamento com o outro. É muito importante aqui a gente poder reconhecer o outro, elogiar o outro. É muito difícil, irmãos, e eu falo isso com muita tristeza em meu coração, perceber que há, inclusive, inveja entre casais. Que o outro, para dizer para o outro, está bonito, parabéns por alguma conquista, isso custa. É incrível a gente perceber isso, que há casamentos assim. Mas nós precisamos, sim, fazer como o apóstolo Paulo escreveu, o amor não busca seus próprios interesses. E precisamos deixar o egoísmo de lado. Sétimo lugar, cuidem-se em momentos difíceis. Fortalecer um ao outro com abraços de carinho, de amor e palavras de esperança. Abençoa seu casamento e sua família. Lembre-se, as coisas vão melhorar. E eu queria muito saber como está o seu casamento hoje, como está a sua família. Porque os estudos dizem que 50% das pessoas que foram para o altar no dia do seu casamento, sorrindo, estão chorando hoje, até hoje, por causa do casamento. Então, cuidem-se. Mesmo que vocês sejam muito ligados, sejam amigos, não descansem na amizade, cuidem-se. Cada um cumpra o seu papel no casamento com o outro, em relação ao outro, cumpram. Isso é cuidado, pratique o autocuidado e pratique o outro cuidado, ou seja, o cuidado com o outro. Pratique o autocuidado e pratique o outro cuidado, cuidado do outro. Isso é importante para manter a família em tempos difíceis. Mesmo que o seu casamento, a sua família esteja vivendo hoje momentos de paz, de tranquilidade, não sossegue. Continue fazendo o que é certo. Continue beijando, dando carinho, abraçando os filhos, não é? Tá ali com o seu marido, se comunicando, fazendo aquilo que são exatamente ingredientes fundamentais para a manutenção da alegria, da paz e da felicidade em seu casamento. Isso é cuidado. O que mais?
Ceda algumas vezes. Esse é um problema em muitos casamentos. Nos momentos difíceis, ceda algumas vezes. Na tentativa de resgatar o amor, será necessário ceder, mesmo sabendo que a pessoa está errada. Aos poucos, ela começará a perceber e admitir que não estava certa. Isso é possível. Nós somos casados, estamos casados há muitos anos e sabemos. No casamento, ninguém acerta todas, nem marido, nem mulher. Uma hora você pisa na bola e tem que se prostrar, tem que se resignar mesmo. Tem que dizer, me perdoe, foi mal, não vai acontecer de novo, isso não vai fazer mal a ninguém. Não te deixa menos homem, nem menos mulher. E é assim que se lida com o casamento em tempos difíceis. Dar o braço a torcer, ceda. A flexibilidade é parte do processo. Diz que em Chicago há um prédio que eles chamam de CE Tower, né? Que aquilo parece que tem a volta de tem 110 andares, agora parece que comentaram mais um piso, alguma coisa, e tem mais ou menos 110 andares, com aproximadamente 443 metros de altitude, e diz que os apartamentos de cima balançam assim para a direita e para a esquerda. Os arquitetos, os engenheiros dizem que tem que balançar para manter a estrutura. E a isso eles chamam de flexibilidade. Então, nos nossos relacionamentos, sem flexibilidade, eles se arrebentam. É assim que funciona, não só no casamento, mas também nas relações da amizade. Então, nenhuma relação sobrevive à falta de flexibilidade. Então, em tempos difíceis, ceda algumas vezes, seja flexível. Você não casou com anjo, você não casou com Messias. Tem gente que acha que casou com Messias. Então, ceda, seja flexível. Casamento é feito de duas pessoas imperfeitas, mesmo. Então, olha, vai haver aí situações, mas tem que... Porque as situações que acontecem no casamento, elas são neutras. Quem dá vida a elas somos nós. Ou elas vão nos destruir, ou então vão nos ensinar alguma coisa para a vida toda. Tá? Olha só, caminhando por fim, veja lá. Em nono lugar, arrependa-se. Em tempos difíceis, arrependa-se. Veja lá, reconheça seus erros e defeitos e esforce para mudar hábitos que irritam a outra pessoa, porque, meus irmãos, os homens que estão aqui nessa live hoje devem saber. Se você não sabia, fique sabendo. Tem hora que a tua mulher tem vontade de te esmagar, você não tem noção disso, né? Qual é a mulher que está aqui nessa live e nunca pensou em dar uma surra no marido dela se ela conseguisse? Ela tem mulher que gostaria de dar uma surra no marido. Ah, acha que não? Porque homem apronta mesmo. Homem tem manias, homem tem situações que aborrecem as mulheres. Quando muito, elas acham que eles se comportam que nem garotos. Tá vendo? Então, faça gradualmente. Ela reconhecerá o seu sacrifício, mudará o comportamento e buscará corrigir os hábitos que também irritam você. Então, é muito importante esse elemento. Tem que se arrepender. É isso que faz os casamentos acabarem. Na fala de Jesus. Por que Moisés permitiu o divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. O que é dureza aqui? Duas coisas. Primeiro, ou incapacidade de perdoar, no caso, aquele que foi traído, ou incapacidade de se arrepender, aquele que prevaricou. Se ele não se arrepende, não tem conserto. Se ela não se a pessoa não perdoa, não tem como consertar. É dureza do coração. É isso que Cristo fala. Então, o arrependimento é fundamental. E, então, em último lugar, aqui, eu creio que perdoe, não é? Perdoe. Em tempos difíceis, perdoe. Não se faz casamento sem perdão. Casamento é o exercício diário do perdão. Esqueça as ofensas e discussões do passado e perdoe. Trazer de volta os problemas só causará mais mágoas e tristezas. Traga de volta momentos felizes e marcantes da sua vida familiar. Este é um recomeço. E mais, irmãos e irmãs, por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque elas acham que perdoando o outro, elas estão dando razão para o outro. Mas quando eu perdoo, eu não estou dando razão ao outro, estou dando razão a Deus que mandou perdoar. 70 vezes 7, 490 vezes. Isso não é uma questão matemática, é plenitude.
Então, casamento é isso. Um vai pisar no pé do outro. É preciso haver perdão. E quando nós liberamos perdão, o mais beneficiado não é quem recebe, é quem ministra o perdão. Então, não vale a pena, não compensa guardar mágoas, não compensa ficar raivoso, não vale a pena. Se você vai viver com ele para toda a vida ou com ela, então, tem que perdoar mesmo. Tem que perdoar. Veja só, e aqui, então, eu concluo dizendo, meus irmãos amados, é importante para os filhos saberem que o pai e a mãe têm o dia do namoro. Faça isso, nem que for uma vez por semana. Isso ajuda em tempos difíceis, ajuda mesmo quando tudo está bom. Faça já, quando o dia mau chegar, as coisas boas que foram feitas virão à baila. Então, tenha um dia vosso, um dia do casal, um dia da família. A moeda de maior valor que os pais devem tributar aos filhos é o tempo. Não dê só presentes, dê também sua presença. Conte sua história para seus filhos. Esteja com eles, caminhe com eles, partilhe com eles. E faça a vida com eles, é importante. O casal precisa fazer uma revisão do que falta para restaurar as ações de antes já vividas. O que o casal fazia antes que era bom e maravilhoso para o casamento hoje não faz mais? Volte lá para as coisas que vocês faziam que era boa e ajudava, não é, a manter o casamento firme e forte. E sim, Noé então levou a sua família para a arca. A família de Noé estava salva e segura. Dizem que ele foi o melhor dos evangelistas. Perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Olha só, o dinheiro, o sucesso, a fama, os prazeres, os troféus conquistados na terra não podem salvar a família das grandes tragédias da vida. Então, Jesus é o único porto seguro para a família. Só nele encontramos o refúgio e a força para sobreviver aos tempos difíceis. E sim, meus irmãos, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém e graças a Deus.